Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos, capítulo 2. Enquanto os irmãos encontram, eu preciso falar da minha gratidão em poder retornar a esta cidade mais uma vez e poder servir mais uma vez esta amada igreja. Grato a Jesus pela vida do anjo desta igreja, pastor Luiz Menezes, um homem de Deus, a quem eu tenho muito carinho, muito respeito. Pastora Maria, Deus abençoe. Meu pastor, obrigado. Deus abençoe. Obrigado pela liberação para estarmos aqui. Jesus continue lhe dando graça. Grato a Jesus pela vida da minha esposa que me acompanha, Marlene, Maeli, toda a família. Deus abençoe. Eu tenho muitos amigos aqui hoje. Rômulo, Deus abençoe. Eu quero expressar minha gratidão também pela vida do presbítero Jerônimo, que me fez o convite. Obrigado, meu amigo. E a irmã Eusiane, Deus abençoe. Tá aí, Deus abençoe. Casal muito especial, pastor, que estão cuidando muito bem de nós. Deus abençoe. Obrigado, meu amigo, de coração. Todos os irmãos, todos os amigos que eu tenho aqui, no decorrer da mensagem eu vou citando todos, tá? Grato só agradecer pela vida do presbítero Josué. Deus abençoe, meu amigo, sua esposa, sua família, o presbítero Valdir também, que está cuidando de nós. Atos capítulo 2. Os que encontraram o célebre texto, digam amém. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Quantos podem dar glória a Deus? Os pentecostais já chegaram aqui. Sente dando glória a Deus. Júnior, Júnior, meu amigo, Deus abençoe. Prazer. Meus amados, por gentileza, me deem alguns minutos da sua atenção. Nós estamos no segundo dia de festa. É bem verdade que as notícias a respeito de ontem são as melhores possíveis. O Senhor está se movendo neste lugar de forma maravilhosa. Deus abençoe o presbítero Jonathan. Jesus continue lhe usando. Nós estamos aqui reunidos para celebrar a Jesus por tudo aquilo que o Espírito Santo tem feito em nosso meio, como igreja, como povo de Deus. Já foi cantado aqui, já foi falado. Jesus está nesse lugar. A presença do Espírito Santo é muito real neste ambiente. E nós temos um tema maravilhoso deste congresso. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei bastante feliz a respeito do tema, porque essa tem sido a busca da nossa vida. Já fazem 7 anos
que eu recebi do Espírito Santo a incumbência de trazer uma palavra de avivamento, de direcionar meu ministério para uma busca de avivamento, tendo em vista a necessidade urgente. Olhe bem para cá, não deixe que nada roube sua atenção. Tendo em vista a urgente necessidade, pastor, obreiros, de nós sermos de fato e de verdade reavivados pelo Senhor, nós precisamos compreender um pouco o tempo em que vivemos, para poder de fato entender essa urgência. Quem não consegue observar o ambiente onde nós estamos e nem discernir os sinais dos tempos, até mesmo chega a afirmar que essa não é uma verdade, não há tanta urgência assim. Mas há muito mais urgência do que se pensa. Pastora Rosa, Deus abençoe. É só você estudar um pouquinho de história da igreja e você vai perceber que os dias que nós estamos vivendo, eles já se repetiram antes. Não existe nenhuma outra vertente do cristianismo que seja mais bíblica do que o pentecostalismo. Nenhuma. Porque o pentecostalismo acredita no evangelho como de fato ele é, completo, pleno, no mover do Espírito. Nós acreditamos naquilo que Jesus pregou, mas não apenas pregou, naquilo que Jesus viveu. Por quê? Porque eu não preciso olhar para outra pessoa para entender o que é ser um crente cheio do Espírito. É só olhar para Jesus. Tudo aquilo que Jesus operou e fez, Ele fez no poder do Espírito. Você pode observar que eu vou citar aqui alguns textos a respeito da comprovação da atualidade do mover do Espírito e dos dons. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. Ser cheio do Espírito Santo é a única forma de se viver a vida cristã como de fato ela tem que ser. Senhoras e senhores, não existe outro tipo de vida cristã que não seja uma vida cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Vamos. Lucas 3:21. Jesus foi ao Jordão. Jesus foi ao Jordão para ser batizado por João. Após ser batizado, o texto diz: orando ele, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele. Oh, glórias! Capítulo 4, verso 1, Júnior. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Jesus viveu a plenitude do que é uma vida cheia do Espírito. E ele deixou essa mesma herança para os discípulos. Jesus não aceita um crente que não viva esse estilo de vida tão extraordinário que é ser cheio do Espírito Santo. Quantos aqui são cheios do Espírito? Levante a mão e diga glória. De tal forma que no capítulo 24 do mesmo livro, verso 49, Jesus disse assim aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de... Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Oh glória! Jesus não deixou outra instrução aos discípulos.
Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que ele chegue, e quando ele chegar, ele vai dizer a vocês o que vocês têm que fazer. Oh glória, aleluia. Atos 2, acabamos de ler. Tinha quase 120 crentes naquele cenáculo. Não tinha nem 120 lá, eram quase 120. E o texto diz que, de repente, veio do céu um som. Aleluia. Como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Aleluia. Quantos lembram que era dia de festa em Jerusalém? Levante a mão. Era dia de Pentecostes. Dezenas de milhares de pessoas invadiram Jerusalém de diversas nações da terra. Mas no dia que o som veio de um vento veemente, ele não foi para o templo, ele foi para o cenáculo, onde estavam crentes que esperavam ser cheios do Espírito Santo. Ei, glória! Oh, glória! Olha, observe o texto. Foram vistas sobre eles línguas repartidas que de fogo, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Diga comigo, cada um. Fala forte, cada um. Diga para a pessoa que está do seu lado: naquele dia, naquele cenáculo, tinha uma chama de fogo para cada cabeça. Oh glória! Pastor, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que não ficou ninguém naquela casa que não foi cheio do Espírito Santo. Oh glória! O Espírito Santo não chegou perguntando: quem aqui é formado? Quem aqui tem dinheiro? Quem aqui é homem? Ou quem aqui é mulher? Ou quem aqui é preto? Quem aqui é branco? Quem aqui é amarelo? Ele simplesmente chegou aonde aqueles estavam reunidos e encheu cada um deles com o seu poder e com a sua presença. Quantos aqui desejam viver isso? Levante a mão. Aleluia! Glória! Escute, Atos 4:31. Eles estavam reunidos em um cenáculo muito parecido com esse, talvez o primeiro mesmo. E o texto diz que eles oraram, e após orar, o chão do cenáculo se moveu. E o texto diz: todos que estavam lá dentro foram cheios do Espírito Santo de Deus. Oh glória! Senhores, se fosse seletivo, alguns receberiam e outros não, sim ou não? Se fosse para alguns e para outros não, alguns receberiam e outros não. Não, senhores, senhoras, jovens, ser cheio do Espírito Santo é da criança que está aqui essa noite até o ancião com as cãs brancas neste lugar. Se você veio aqui esta noite para ser cheio do Espírito, eu lhe convido a dar glória a Deus aqui agora, porque é a forma de atrair a presença dEle. Oh glória! Atos 6, a igreja cresceu, foi preciso separar diáconos. Os 3 critérios para a separação ao diaconato: eles tinham que ser cheios de sabedoria, de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Já tem gente por aí na Assembleia de Deus separando diáconos que não falam em línguas estranhas, mas eu creio que aqui só recebe azeite na cabeça quem fala em línguas estranhas no mover do Espírito. Aleluia! Atos 8, um homem cheio do Espírito desceu a Samaria no meio da perseguição. Filipe, diácono, separado em Atos 6. Quando chegou em Samaria, pregou o evangelho na unção, irmão Essi, no poder do Espírito Santo, e Samaria foi sacudida pelo poder do evangelho. A notícia chegou em Jerusalém: Samaria recebeu o evangelho, milhares de pessoas foram salvas. Lá vem Pedro e João para Samaria. Sabe por que eles viajaram? Sabe por que eles foram para lá? Eles não foram para lá para pedir dízimo, nem receber oferta do povo. Eles foram para lá para impor as mãos, e todos foram cheios do Espírito naquele lugar. Glória!
Atos capítulo 9, o perseguidor virou crente, aleluia. Aí o Senhor apareceu para um irmão chamado Ananias, lá em Damasco, e disse para ele: vá na rua chamada direita, na casa de um homem por nome de Judas, você vai encontrar um homem, o nome dele é Saulo, ele é de Tarso, ele está trancado lá orando e jejuando, já tem 3 dias, e eu quero dar vista para ele, e eu quero encher ele com a minha presença. Oh glória! Não foi Ananias que ganhou Saulo. Ananias nem orou para Saulo ser crente, ele orou para ele recuperar a vista e para ser cheio. Quem ganhou Saulo foi Jesus. Jesus jogou Paulo no chão. Quando Ananias chegou na casa, ele já chegou gritando: irmão Saulo, ei irmão Saulo, o Jesus que te apareceu no caminho, apareceu lá em casa e mandou eu vir aqui, eu vou orar por você, você vai voltar a enxergar e você vai ser cheio. A igreja primitiva nunca tratou o batismo com o Espírito Santo como algo opcional. Atos capítulo 10, Pedro foi para a casa do centurião Cornélio. É aqui que se rompe a divisão entre judeus e gentios, porque os judeus achavam: só nós recebemos, só nós temos. Aí Pedro chegou na casa de Cornélio, ele nem queria pregar, só estava lá porque Jesus mandou, e começou a dizer: ei Cornélio, Jesus é Senhor. Aí o texto diz que enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo não desceu, o Espírito Santo não fez o chão tremer, o Espírito Santo não sacudiu nada, não veio o vento. O texto diz assim, que o Espírito Santo caiu na casa de Cornélio e todos foram cheios do Espírito Santo. Diga comigo: todos foram cheios do Espírito. Você pode me ajudar a pregar? Pergunte para alguém que está do seu lado: você já é cheio do Espírito? Eu não estou perguntando se você é assembleiano, eu estou perguntando se você é cheio. Eu não estou perguntando se tu faz parte do conjunto de Orilândia, porque qualquer um pode fazer. Eu estou perguntando se você é cheio, é diferente. Não estou perguntando se você canta, se você prega, se você jejua, se você tem gravata bonita pendurada no peito. Eu estou perguntando se você é cheio do Espírito Santo. O que vale aqui essa noite não é quanto tempo de crente você tem, não é quantas notas você puxa na voz, é se o Espírito Santo queima. Meu Deus, começou a melhorar. Levanta a mão comigo, por gentileza. Onde estão os crentes que ainda falam em línguas estranhas aqui? Estou ouvindo o barulho de quem ainda fala em línguas estranhas. Em glória! Atos 19. Paulo foi pregar o evangelho na Ásia. Quando ele chegou na Ásia, ele entrou em Éfeso. Quando ele chegou em Éfeso, Paulo encontrou 12 homens que tinham ouvido a mensagem do evangelho através de Apolo, mas era a mensagem de João, não era a mensagem de Jesus. E eles eram batizados no batismo de João. Aí Paulo já começou a primeira mensagem que Paulo pregou em Éfeso foi: ei! Vocês conhecem o Espírito Santo? Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Eu preciso perguntar para crente assembleiano que diz que é pentecostal: você já conhece o Espírito Santo, irmão? Ou você conhece só os dogmas e ritualismos da igreja? Você sabe quantos hinos da harpa canta na hora de começar o culto? Você sabe como é que começa, como é que termina? Porque assembleiano é mestre em fazer culto. Eu não estou perguntando isso, eu estou perguntando se você conhece o Espírito Santo. Eu não estou perguntando se para você ele é uma pomba, um óleo. Eu não estou perguntando se ele é um vento. Não, eu estou perguntando se você conhece a terceira pessoa da Trindade, o Deus vivo que mora dentro de nós. A glória!
Eles olharam e disseram, igual alguns assembleianos já dizem por aí, a gente nem sabe que existe Espírito Santo. Aí Paulo chegou e pregou o evangelho, batizou eles, e o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo naquele lugar. Aleluia! Quando Paulo escreveu a carta à igreja de Éfeso, no capítulo 5, verso 18, que todo assembleiano conhece, ele não falou para um grupo de crente, ele não falou para o círculo de oração, ele não disse para os jovens de Éfeso, e nem só para os obreiros, ele disse para a igreja inteira, de ponta a ponta: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Tenha um pouquinho de paciência comigo, olhe para cá. Eu citei para você aqui diversos textos que provam que ser cheio do Espírito nunca foi uma opção, sempre fez parte da doutrina cristã de ponta a ponta. Ser cheio do Espírito não é algo como alguém diz assim: não, batismo no Espírito Santo não existe, não, os dons cessaram, não, eu não creio nesse mover. Então você vai viver um evangelho capenga, porque ser cheio do Espírito é algo real. Oh glória! Só tem um problema, e olhe para cá, é aqui que nós nos encaixamos. Todo avivamento, ele começa explosivo. Meu pastor, o pastor Océlio, diz que quando o Espírito Santo chega, ele chega fazendo barulho. Só que quando ele sai em silêncio. O problema da igreja é que todo avivamento, ele é explosivo. Eu amo, sou apaixonado pela história dos avivamentos. É a minha paixão, eu conheço quase todos, estudei a história de quase todos. O avivamento é o evento mais extraordinário da igreja. Não existe nada mais empolgante do que um avivamento. O avivamento, ele sacode a estrutura dos crentes para poder sacudir a estrutura do povo que está lá fora. Avivamento não é para ímpio, avivamento é para a igreja. Avivamento não é para os bêbados, avivamento é para os obreiros que estão no púlpito. Perguntaram para Moody: qual é o segredo para se começar um avivamento? Ele disse: toque fogo no altar e o povo vai pegar fogo lá embaixo. Aleluia! Todo avivamento começa com crentes e sempre é explosivo, sempre. O problema do avivamento é que quanto mais distante estiver a geração do foco do avivamento, quanto mais tempo se tem da origem do avivamento, mais fraco é o seu efeito. Você pode estudar. O avivamento mais longo da história foi o avivamento dos moravianos, com o conde Zinzendorf. Foi um avivamento que durou 100 anos. Diga comigo, 100 anos. O conde Zinzendorf criou um relógio de oração que durou 100 anos. A Morávia pegou fogo. O avivamento foi tão terrível que os jovens da igreja invadiram o mundo inteiro como missionários, pregando o evangelho no poder do Espírito Santo. Aleluia! Depois do avivamento dos moravianos, olhe para cá, o avivamento mais longo é o nosso. Porque se o deles durou 100, o nosso já está com 111. Você vai dar glória agora, mas daqui a pouco você vai pedir misericórdia. Quanto mais longo é o avivamento, mais fria é a igreja. Vou falar de novo. Quanto mais distante do dia que o avivamento foi derramado,
mais fria é a igreja. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que o futuro de um avivamento sempre é acabar. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que essa igreja de Atos 2 incendiou o mundo, mas no ano 96 João escreveu a carta às 7 igrejas da Ásia, e das 7 tinha uma que perdeu o amor, Éfeso. Tinha uma que morreu, Sardes. E tinha uma que Jesus queria vomitar da boca, Laodiceia. Menos de 60 anos depois do Pentecostes, as igrejas já estavam se vendendo. No segundo século, os pais da igreja, alguém escreveu e disse assim: nós ainda conseguimos sentir os dons do Espírito Santo operando na igreja. Aleluia. Quando chegou no terceiro século, alguém escreveu e disse assim: já não se vê mais tanto mover do Espírito no meio da igreja. Até que chegou Agostinho e disse: os dons cessaram, não são mais para hoje. Não existe mais batismo no Espírito, não existe mais profecia, não existe mais cura divina. E todo mundo acreditou. A igreja do século IV se vendeu ao Estado, corrompeu-se com o Império Romano. O pecado entrou e o Espírito Santo saiu pela outra porta. A imoralidade já era aceita nos altares. Já não havia mais santidade e nem reverência. Sem santidade e sem reverência não existe mover do Espírito. Eu disse que você não ia dar glória, você ia pedir misericórdia. Só tem uma coisa: desde o Pentecostes, a chama nunca se apagou de forma completa. Você não pegou? Pegou não. Deus sempre levantou alguém para usar. Deus levantou Montano, levantou Antão, levantou os monásticos, levantou os cátaros, os valdenses, Jerônimo Savonarola, levantou John Hus, até que no século XVI, Deus levantou um frade por nome de Martinho Lutero, e ele enfrentou a Babilônia e trouxe a palavra de volta às mãos do povo. Oh, glória! Quando Martinho Lutero criou a reforma, o Senhor reacendeu a chama. Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, você tem que estar comigo aqui dentro hoje. Depois de Lutero veio Zwinglio, depois de Zwinglio, George Fox, aí veio os moravianos, até que apareceu um jovem por nome de John Wesley. Esse era o cara. O pai dele tinha 19 filhos. Ele era um dos mais novos. Um dia a casa de Wesley pegou fogo. A chama cobriu a casa. A ama trouxe todas as crianças para fora. Quando contaram os meninos lá fora, faltava um. De repente alguém olhou para a janela e o menino pequenininho estava lá. Quando ele sentiu o fogo chegando, ele colocou uma mala, subiu na mala, foi para a janela e deu com a mão. Alguém subiu lá, tirou o menino e a casa desceu. Aí alguém disse: esse é um tição tirado do fogo. Aleluia. É glória. Ele foi estudar em Oxford. Criou um grupo chamado Clube Santo. Reuniu-se com George Whitefield e o seu irmão Charles Wesley. E de madrugada eles batiam nas paredes do quarto, e os seus colegas escutavam nos quartos do lado. Ele batia na parede e dizia: Deus, ou o Senhor me usa, ou o Senhor me mata. Aleluia!
Eu não estou falando de um velho, eu estou falando de um jovem que queria ser cheio do Espírito Santo. Aonde está alguém aqui essa noite que quer ser cheio do Espírito? Segure a mão de alguém que está do seu lado, me ajude a pregar, por favor, é 1 minuto. Olhe para essa pessoa e diga assim: você tem desejo de ser usado? Fala forte. Você tem desejo de ser usado? Eu estou ouvindo barulho de línguas estranhas dentro da casa. Escute, eu preciso correr, olhe para cá. De John Wesley, o Senhor levantou Jonathan Edwards na América. O homem que pregou o célebre sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, e sacudiu a Nova Inglaterra. Ele era tão cheio do Espírito que quando ele pregou pecadores na mão de um Deus irado, as pessoas se agarravam na coluna, achando que estavam caindo no inferno. Com Jonathan Edwards, Deus levantou Charles G. Finney, o advogado cheio do Espírito, que ganhou quase 1 milhão de almas para Jesus. O tempo passou, olhe para cá, e nós chegamos à segunda metade do século XIX. Perdão, século XX. Quando nós chegamos à segunda metade do século XX, parece que Deus abriu as comportas. Deus levantou Maria Éter, que é conhecida como a avó do pentecostalismo. O Espírito Santo encheu de Dwight Lyman Moody, o fazedor de sapato, filho de uma viúva. Ganhou mais de 500 mil almas para Jesus, cheio do poder do Espírito. Na mesma época, Deus levantou o general Booth, do Exército da Salvação. Deus também levantou Smith Wigglesworth, o apóstolo da cura. Aí foi que Deus foi ao país de Gales, e um pregador chamado Seth Joshua começou a pregar. E ele viajava o país de Gales pregando, e ele orava no meio da mensagem, dizendo assim: Deus, se os pastores não quiserem, se os doutores não quiserem, se os ricos não quiserem, pega um menino da mina de carvão, enche ele com teu espírito e sacode esse país. Aleluia. Deus achou um menino na mina de carvão chamado Evan Roberts. O menino orou por 13 anos. Ele tinha 13 anos. Era mais novo que a maioria de vocês. O diretor da escola de Evan Roberts certa vez disse assim: é impossível estar perto de Evan Roberts sem sentir vontade de chorar. Ele chegou para o pastor dele depois que abandonou o seminário, porque não deu conta de ficar lá. Chegou para o pastor dele e disse: pastor, eu senti de reunir os jovens da igreja para orar. É de Deus ou é do diabo? O pastor disse: é para orar? É, então é de Deus. O diabo não manda ninguém orar, meu filho. Oh, glória. Ele reuniu os meninos e começou a pregar, começou a orar e começou a chorar. Um dia a glória de Deus desceu naquele lugar, e o país de Gales pegou fogo na unção do Espírito Santo. Deus, se todos que estão aqui não quiserem, acende pelo menos uma moça aqui hoje. Senhor, se os presbíteros não quiserem, se os obreiros não quiserem, eu estou pregando na unção, cara. Levanta uma moça ou um rapaz aqui e o Xingu vai pegar fogo.
Talvez você só queira saber de dinheiro, de namoro, de faculdade. Eu não vim pregar isso para você. Eu vim pregar para alguém que está com o coração queimando aqui essa noite. E eu sei que tem alguém. Eu sei que tem. Aonde tem alguém que o coração queima. Levante a mão que eu sinto graça. Tá forte aqui, tá forte. Tem alguém lá atrás querendo. Receba mais. Receba mais. Eu quero. Se ninguém quiser, eu quero. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Tem mais do que só cantar. Tem mais do que só ensaiar. Tem mais do que cantar. Tem mais do que uniforme. Tem glória de Deus para quem deseja. Levante as duas mãos. Levante alto quem quer poder. Comanda, guys. Comanda, sabe? Camina, cara. Estou ouvindo o barulho de alguém que fala em línguas. Abre essa boca se tiver coragem e diga para ele: eu quero. Se ninguém quiser, eu quero. Eu tenho que encerrar. Olhe para cá. Enquanto o país de Gales pegava fogo, Deus acendeu na América um homem por nome de Charles Parham. Ele criou uma escola para dar aula de Bíblia. E um morenão de quase 2 metros de altura quis entrar na sala. Só que nessa sala só entrava branco. Era tempo da segregação. O morenão pegou a cadeira e colocou na porta do lado de fora. Sentou do lado de fora. E Charles Parham, cheio do Espírito, pregava lá dentro. E o William J. Seymour estava sentado na porta do lado de fora. E a unção que pegava lá fora também. Deus acendeu o coração de William Seymour. Irmão, só não se empolga com isso aqui quem está morto. Se tu só te empolga com chave, com casa, com carro, tu até é morto. Ele foi para Los Angeles. Encontrou a casa de uma irmã e começou a fazer culto. A casa não cabia mais o povo porque Jesus começou a batizar. Ele foi numa rua chamada Azusa. Achou um prédio de 2 andares que era um estábulo. Ele limpou embaixo. Subiu. Ele pegou toras e fez um banco. Pegou ripas, pregou e fez os bancos. Pegou 2 caixotes de tomate, pregou um no outro e fez um púlpito. A história diz que o negão sentava atrás ele se ajoelhava atrás dos caixotes. E a glória de Deus era tão grande que as pessoas que estavam a 2 quarteirões de distância caíam no chão por causa da presença do poder do Espírito que estava no lugar. Eu acredito de novo. Eu posso estar sozinho aqui dentro hoje, só eu e o Jerônimo, mas eu ainda acredito que Ele faz.
Pastor, o que é que você está dizendo? Você está dizendo para mim que ele não pode fazer aqui? Ele pode. Ele pode. E o meu grito aqui é: faz de novo. Faz de novo. Pega um menino desse da beira do Xingu e enche ele com o poder do Espírito. Pega um menino desse no meio dessas minas. Talvez você até trabalhe lá dentro. Se Jesus te pegar lá dentro, irmão, o Brasil vai saber que a glória de Deus está sobre você. Meu Jesus, o que é isso? Vamos cair a sua que atrás sai. Que não me canta gastou que desce atrás. Que leite o conde que este desce atrás. Canai onde repeti fode que este. Que nem onde cais tu me cais. Vem aqui que Deus tem algo. Canai onde clestois. Canai onde que assai. Eu, Senhor, pisei os meus pés dentro deste templo hoje. Eu vou começar a mover corações neste lugar. Tem um vento vindo sobre essa região. O Xingu vai pegar fogo. O Xingu vai pegar fogo. Eu estou ouvindo o barulho de quem quer pegar fogo. Quem quer? Meu Deus, o que é isso? Só quem não tem vergonha de adorar. Seja cheio, seja cheio, aonde você estiver, seja cheio pelo amor de Deus. Chocatou que se quer. Canai sune que se acaia sai. Que le ponde que sui. Não sou eu mesmo? Se eu levantei o Wesley, não levanto outro. Se eu levantei o Robert, não levanto outro. Se eu levantei o William Seymour, não levanto outro. Essa é a minha geração. Eu vou sacudir o Pará. Esse estado vai arder de novo. Eu vou levantar jovens cheios da minha glória. A minha presença vai queimar. Eu encerro agora. Nós ainda temos amanhã. Mas eu vou lhe dar um conselho para você que é de perto. O Espírito Santo escolheu Tucumã esse final de semana. E se eu fosse você, eu vinha para cá. Eu quero estar onde o fogo está pegando.
Meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Pega mais. Pega, 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 pega. Pega, bafada, pega, 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 pega. Escute! Olhe para cá. Pastor Luiz, amanhã de manhã eu vou contar. Eu vou contar o que nós estamos vivendo em Tucuruí. Mas eu estava no meu tapete há um ano atrás, jogado no meu tapete, orando na sala de casa. E eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo: eu vou levantar nesse estado a maior geração de jovens que este país já viu. Ele disse: eu vou incendiar jovens e adolescentes, e eles vão tocar fogo nesse país. Deus visitou o nosso presidente esses dias. O pastor Gilberto estava na UTI. Tivemos mais de 15 mil jovens na Umadespa. Pastor Gilberto estava na UTI e o Espírito Santo visitou ele lá. E disse para ele: eu vou levantar jovens nesse estado, Gilberto. Vou incendiar moças e rapazes. E deu a ele um projeto. Eu acredito mais em vocês do que vocês mesmos. Vocês vão tocar fogo nesse país. Os que quiserem se prostituir, vão se prostituir. Os que quiserem desviar, vão desviar. Mas os que quiserem ser cheios do Espírito, pelo amor de Deus, eu sinto a glória aqui. Levante as duas mãos alto para fechar. Baixinho a banda. Só o teclado. Levante as mãos. Deus quer usar você. Nós não vamos passar esse bastão apagado. Não vai apagar na nossa mão. Se depender de mim, essa chama continua acesa. Meu Deus, o que é isso? Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Mãos em cima. Receba unção sobre a sua vida agora. Sobre a palma das suas mãos, receba unção do Espírito. Brasas de fogo tirada do altar. Do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Comece a sentir a unção te tocando agora. Tem fogo nas tuas mãos. Tem unção na tua voz. Jesus vai te usar agora. Eu conto até... Pegou, já está pegando ali, ó. Deixa pegar. Meu Deus, o que é isso? Eu conto até 3. No 3, você vai tocar alguém com essa mão cheia de unção. E a glória de Deus vai te pegar. É 1. Receba fogo. É 2. Receba a glória.